Irmãos, vamos ao momento da pregação da palavra. Eu convido a todos a abrirem as Escrituras em Lucas, capítulo 24. Hoje nós iremos falar sobre as evidências da ressurreição do Cristo. Lucas 24. Versículo 1 a 8, irmãos, assim a palavra do Senhor. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Que texto maravilhoso, né? Essa pergunta que o anjo faz é: por que buscais entre os mortos ao que vive? Não está mais aqui, mas ressuscitou. Senhor, foi em um dia semelhante a este que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo triunfou, ressurgiu, manifestou a sua vitória sobre a morte, sobre Satanás, sobre o mundo, sobre o pecado, ressurgindo o Senhor dentre os mortos. Porque, como diz as Escrituras, a morte não tinha poder de o detê-lo. Quando ele ressurge, Senhor, ele vence aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, como diz o autor aos Hebreus. E que garante, Senhor Deus, definitivamente a salvação do seu povo, o perdão dos seus pecados, a ressurreição dos mortos para a vida eterna. E que há evidências ao Senhor Deus contundentes que comprova, Senhor, e ratifica este grandioso evento, Senhor, da ressurreição. Portanto, esta noite pedimos a Tua ajuda, Senhor, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua presença, pedimos ao Senhor o Teu poder, Senhor, em nós, através de nós, a influência, Senhor, e a ação do Teu Santo Espírito em nós, ó Senhor, no Teu povo e em cada um aqui presente, para compreendermos essas verdades gloriosas. Verdades essas, ó Senhor Deus, que nós já conhecemos em alguma medida, mas queremos crescer nessa verdade, queremos relembrar, Senhor Deus, essas verdades. Queremos, ó Senhor, nos deleitar, Senhor Deus, nessas verdades. Senhor, Pai, se agrade em nos abençoar nesta noite, Senhor. Esta meditação, nesse estudo sobre um dos pilares principais, ó Senhor, do cristianismo, que é a ressurreição. Podemos dizer até mesmo que é o principal pilar do cristianismo, Senhor. De modo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação.
Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas ele ressuscitou, Pai. Sabemos disso e cremos nisso. Nós queremos vislumbrar um pouco mais dessa verdade nesta noite. Nós te pedimos que nos abençoe, que nos conduza em fidelidade a Ti, Senhor, para a glória e louvor do Teu bendito nome. Assim te peço humildemente, sendo eu completamente consciente de minha total dependência Tua. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos. Título do nosso sermão: Evidências a favor da ressurreição de Cristo. Vou falar primeiramente o seguinte. A seguinte declaração, irmãos, é constantemente utilizada para resumir a plenitude da mensagem do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. É uma verdade sobre o Evangelho, mas não é todo o Evangelho. É um erro grave quando nós apenas focamos na morte de Cristo e paramos por aí. De maneira que se nós pregamos Cristo às outras pessoas e enfatizamos e tocamos e destacamos apenas a morte dele, nós não pegamos o Evangelho conforme revelado nas Escrituras. A morte é necessária, mas ele não é todo o Evangelho. O Evangelho compreende esses dois grandes pilares, na morte e na ressurreição. Na morte e na ressurreição. De acordo com 1 Coríntios 15, do versículo 1 a 4, o Evangelho de Jesus Cristo não se resume em que ele morreu pelos pecados do povo de Deus, mas também que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo está lado a lado com sua morte, como uma das duas grandes colunas do cristianismo. Sem a ressurreição, a morte de Cristo não seria uma boa notícia para ninguém. É uma boa notícia quando nós compreendemos o Evangelho em sua plenitude, em afirmarmos e descobrirmos, conhecermos a verdade do fato de que Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, como garantia de que o pagamento pelos nossos pecados foi plenamente aceito pelo Pai. Foi satisfeita a justiça divina. E agora todo pecador que se arrepender e crer em Cristo pode ser perdoado e reconciliado com Deus, através da sua morte e ressurreição. Essa é uma das maiores afirmações, irmãos, no cristianismo, que revela a grande esperança do povo de Deus. Cristo ressuscitou. A ressurreição foi a grande prova da sua divindade, a defesa da sua pessoa e a garantia de que Deus havia aceitado sua morte como pagamento pelos nossos pecados. A credibilidade do cristianismo e a salvação dos que creem depende dessa doutrina. Tanto é que esta é não apenas uma das, mas talvez seja a principal doutrina que o mundo incrédulo ataca. A principal doutrina que o mundo dos ímpios ataca. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou de fato, como diz Paulo aos Coríntios capítulo 15, não há esperança, não há salvação, não há vida eterna, não há evangelho, não há boa notícia. Então, como Paulo diz, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, então vamos aproveitar tudo que é de melhor nesta vida, porque no final tudo se acaba. Tudo é apenas matéria e energia. Então, comamos e bebamos, mas essa não é a realidade como Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 15. O fato é que Cristo
ressuscitou. E há evidências, muitas, nas Escrituras e na história deste evento. E exatamente esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos. É que a ressurreição, irmãos, é um evento histórico. É algo que aconteceu literalmente ao longo da história da humanidade. O relato do advento do Filho de Deus registrado nos 4 evangelhos difere muito da mitologia, uma vez que foi um evento que realmente ocorreu no contexto da história humana. A gente pega as mitologias gregas e muitas outras histórias mitológicas, não passa apenas de contos, de fábulas, de mitos que não tem nenhuma comprovação histórica. Até hoje nada é encontrado na arqueologia, na história, nos estudos, comprovando que de fato aquela descrição histórica aconteceu de fato no tempo e no espaço na história da humanidade. Mas quando a gente fala sobre a ressurreição de Cristo, tem provas e evidências de uma historicidade, algo que aconteceu na história da humanidade. O Filho de Deus realmente veio ao nosso mundo em um momento específico e em um lugar específico. Ele era uma pessoa real e histórica. E o relato da sua vida foi registrado por escrito por aqueles que o conheceram e testemunharam de sua vida e ensino. Por eles, a ressurreição também de Jesus Cristo não foi um mito, nenhum evento espiritualizado para aqueles que testemunharam. Foi uma realidade histórica, foi um fato. Tratar a ressurreição como algo diferente da história real é negar o testemunho das Escrituras. Veja alguns textos que provam claramente isso. Primeiro, Lucas 1, verso 1 a 4. Logo na introdução do Evangelho de Lucas, ele vai falar exatamente e apontar para aquilo que ele vai passar a descrever como sendo um resultado de uma pesquisa minuciosa feita por Lucas. Diz assim, Lucas 1, do versículo 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram delas testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Eu vejo o que Lucas está dizendo. O Evangelho, bem como também Atos, que foi escrito por Lucas, foi escrito para Teófilo. E ele vai dizer que escreveu esse relato, tanto o Evangelho como também o livro de Atos, através de uma acurada investigação. Uma minuciosa investigação dos fatos. Então Lucas, ele sai pesquisando, ele sai acurando, ele sai investigando, ele sai à procura das pessoas que foram testemunhas oculares de Cristo, da sua pessoa, de tudo que ele ensinou e fez enquanto esteve aqui conosco. Atos, capítulo 1, versículo 3, ele vai usar a expressão provas incontestáveis. Versículo 3 diz assim, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, isto é, falando da ressurreição, com muitas provas incontestáveis. Veja o que ele diz. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É o que Lucas diz em Atos capítulo 1, versículo 3. Ele foi morto, ele padeceu, mas depois ele se apresentou vivo aos discípulos. E ele diz então, com provas incontestáveis.
Ele apareceu e por 40 dias, veja só que coisa extraordinária, né? Por 40 dias, ele permanece com os discípulos, ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, a expressão aí, provas incontestáveis, pode ser traduzida como evidência sólida ou indicações claras. Há 13 aparições pós-ressurreição de Cristo registrada no Novo Testamento. Se Cristo tivesse feito uma breve aparição a um indivíduo apenas, haveria espaço justificado para dúvida. Mas isso não é o fato. Mas as várias aparições a muitas pessoas durante um período de 40 dias fortalece o testemunho dos primeiros discípulos. Veja, se fosse uma simples, rápida aparição para apenas um indivíduo, haveria espaço para a gente duvidar. Mas não foi isso que aconteceu. Ele apareceu para centenas de pessoas. Várias e várias vezes. Viveu e conviveu com ele depois de ressurreto por 40 dias. Que coisa extraordinária. Comeu com eles, viveu com eles, falou com eles, eles tocaram neles. No dia da sua assunção, a sua subida ao céu, centenas de pessoas viram ele subindo nas nuvens do céu. Em que aparecem 2 anjos dizendo: varões israelitas, porque olhai para o céu, assim como vocês estão vendo ele ir, outra vez vocês virão ele voltar. Provas incontestáveis. Não apenas uma pessoa disse isso, que viu Cristo ressurreto, que falou com ele, que ouviu ele, que conviveu com ele, mas centenas e centenas de pessoas testemunharam, ouviram, presenciaram, conviveram com ele 40 dias após a sua ressurreição. E por fim, viram ele sendo levado sobre a nuvem do céu para a glória. Os apóstolos, irmãos, e os primeiros discípulos não basearam seu testemunho em aparições fantasmagóricas, mas na real e pessoal comunhão com Cristo ressuscitado. Como Pedro relata aqueles que viram a ser os primeiros gentios convertidos, como Atos capítulo 10, versículo 40 a 42. Pedro diz assim: a este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto. Pedro pregando isso aos gentios, aqui a Cornélio e a sua família. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Pedro diz claramente isso. Cristo manifestou-se a nós depois que e nós comemos e bebemos com ele depois que ele se manifestou dentre os mortos, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Um outro texto que comprova, irmãos, a ressurreição de Cristo como sendo um fato histórico é 1 Coríntios 15, 3 a 8. É um relato que mostra a quantidade de evidências que sustenta a veracidade da ressurreição de Cristo. Veja o que diz o texto. Antes de tudo, Paulo dizendo aos Coríntios: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Paulo afirmando a sua morte e ressurreição, até mesmo seu sepultamento. E agora ele vai começar a partir do versículo 5 a descrever para quem Jesus apareceu depois de morto. Olha o que ele diz: apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Jesus apenas não apareceu para Pedro e os 12 apóstolos. Mas ele foi visto, ele apareceu, ele conversou, ele conviveu com mais de 500 irmãos. De uma vez só.
dos quais a maioria sobrevive até hoje. Tinha pessoas ainda vivas no tempo de Paulo, que tinha visto Cristo ressurreto. Porém, alguns já dormem, ou seja, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago. Esta é uma referência ao meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. Mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então veja que coisa extraordinária. Jesus, depois que ressuscitou, passou 40 dias conversando e convivendo com os discípulos, ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus, e foi visto por mais de 500 pessoas. Por Pedro, por todos os demais apóstolos, por mais de 500 irmãos de uma só vez. Provavelmente aqui Paulo está fazendo referência ao dia que ele subiu ao céu, descrito lá em Atos, capítulo 1. Mais de 500 irmãos de uma só vez. Por fim, apareceu também a Paulo. Irmãos, ao pôr uma ordem cronológica às aparições pós-ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo demonstrou que via a ressurreição de Cristo como um evento real na história, que foi validado por muitas testemunhas oculares. Então esse é o primeiro ponto. À luz das Escrituras, e não apenas das Escrituras, há também relatos extra-bíblicos em livros históricos da época que falam a respeito de um tal de Jesus. Pessoas incrédulas, ímpias, escrevem sobre Jesus, da existência de Jesus, que ele viveu ali no primeiro século, que era um judeu, que era um mestre, um profeta, e que se dizia a respeito dele que ele tinha morrido e ressuscitado. Veja que coisa extraordinária. Essa é a primeira evidência, irmãos, dentro das Escrituras, da ressurreição de Jesus. É um relato histórico. Existem comprovações históricas, com testemunhos oculares, pessoas que viram o Cristo ressurreto, que conviveram com ele, que viveram com ele, que tocaram nele, que comeram com ele, que escutaram as suas instruções depois que ele ressuscitou dentre os mortos. A segunda evidência, irmãos, da ressurreição de Cristo é que é um acontecimento profetizado. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo é algo que já tinha sido profetizado desde o Antigo Testamento. Era algo pré-anunciado, algo profetizado. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo não foram eventos imprevisíveis que o pegaram de surpresa. Cada um foi claramente profetizado como cumprimento necessário da vontade de Deus. E isso nós podemos ver e evidenciar nas palavras do próprio Jesus em Lucas 24, versículo 25 e 26, os quais ele falou aos discípulos que duvidavam após sua ressurreição. Naquela ocasião, do discípulo do caminho de Emaús, 25 e 26, olha o que diz. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A ressurreição do Messias foi claramente revelada nas profecias do Antigo Testamento, escritas centenas de anos antes da sua vinda. Davi previu que Deus não abandonaria o Messias na sepultura, nem permitiria que o seu corpo sofresse a corrupção. O salmo que nós acabamos de cantar, Salmo 16, versículo 8 a 11. O próprio apóstolo Pedro faz menção a esse salmo em Atos, no seu primeiro sermão. E ele vai dizer claramente que é certo, irmãos, que o patriarca Davi morreu e a sua sepultura permanece no nosso meio até o dia de hoje. Mas ele, sendo profeta, disse a respeito de Jesus que ele morreria, mas que não permaneceria morto, e ao terceiro dia ele ressurgiria dentre os mortos. Uma profecia. O profeta Isaías, da mesma forma, olhou para a frente
e viu que Deus recompensaria grandemente o Messias depois de ter sofrido pelos pecados do seu povo até a morte. Isaías 53:12. O próprio Cristo predisse sua morte e ressurreição muito antes da sua crucificação. Quando os judeus incrédulos pediram a ele um sinal ou uma prova de sua autoridade para purificar o templo, o que foi que ele declarou? João 2,19. Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstituirei. Quando os escribas e os fariseus lhe pediram uma prova das suas reivindicações messiânicas, sua repreensão foi acompanhada pela promessa da futura ressurreição. Ele diz: derribareis esse templo em 3 dias. Derribareis esse templo e em 3 dias eu reconstruirei ele novamente. E os fariseus cegos, pensou que ele estava falando a respeito do templo físico, mas ele estava falando a respeito do seu corpo. E que ele morreria, seria destruído, seria morto, mas em 3 dias ele iria reconstruí-lo novamente, ressuscitar dentre os mortos. Em Mateus 12, 39 e 40, é aquela passagem em que também pede um sinal a ele. O que é que Jesus diz? Nenhum outro sinal é dado a essa geração incrédula e corrupta, senão o sinal de Jonas. E com isso ele estaria fazendo referência ao quê? Que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites, 3 dias no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isto é, na sepultura, enterrado. Irmãos, essas profecias mostram que os discípulos de Cristo não inventaram a ressurreição como uma tentativa desesperada de manter vivo o sonho messiânico. Cristo declarou isso tão claramente e com tanta frequência que até mesmo os inimigos sabiam das suas profecias de que ele ressuscitaria novamente. Onde é que está escrito isso? Mateus 27, 62 e 63. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Os próprios inimigos de Cristo, aqueles que conspiraram para matá-lo, para condená-lo, para crucificá-lo, os fariseus, os escribas, os religiosos da época, lembrou disso, sabia dessa profecia de Cristo, sabia dessa palavra de Cristo que ele costumava dizer, ele sempre estava anunciando, sempre estava pregando que ele ressuscitaria novamente. E aqui eles se reúnem, vai até Pilatos e diz assim: Senhor, a gente lembrou de algo. Aquele nó cego, embusteiro, quando estava vivo, ele disse que iria ressuscitar no 3º dia. E é quando eles pedem a Pilatos para reforçar a guarda no túmulo de Jesus. Até os seus inimigos sabiam da ressurreição de Cristo. Portanto, a segunda evidência da ressurreição de Jesus é que não é um evento aleatório na história, mas é um evento profetizado desde o Antigo Testamento. Davi profetizou isso, Isaías profetizou isso, o próprio Cristo profetizou isso. De que ele morreria, de que ele padeceria, de fato, mas ao 3º dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Uma terceira evidência, irmãos. É a transformação dos discípulos. Uma terceira evidência que revela, que mostra, que evidencia que Cristo de fato ressuscitou, é o fato de que, depois que esse evento ocorre, e os discípulos têm essa experiência com Cristo ressurreto,
a gente vê claramente uma mudança drástica na vida dos discípulos. Eles são transformados, eles são mudados. Um dos maiores problemas para aqueles que negam a ressurreição de Cristo é a transformação óbvia ocorrida com os discípulos. Se a ressurreição não fosse uma realidade histórica, ou pior, se fosse uma fraude, então a transformação aparentemente milagrosa que ocorreu no caráter, nos atos dos apóstolos e das outras testemunhas oculares, é simplesmente inexplicável. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo resultou em uma radical transformação na vida de suas testemunhas, daqueles que testemunharam para o Evangelho. Verdadeira transformação. Eles mudaram milagrosamente, radicalmente o seu caráter e a maneira como e a maneira pela qual eles viviam. A gente vê isso muito claramente. Antes da ressurreição, os discípulos eram tímidos, temerosos e motivados pela autopreservação. É isso que a gente vê, não é? Durante a prisão de Jesus, o que é que eles fizeram? Eles os abandonaram. Estavam com medo. Durante o julgamento, eles os negaram. E por 3 dias após a sua morte, eles se esconderam cheios de incredulidade. Foram engolidos pelo desespero. Interessante é que as mulheres dentre eles demonstraram muito mais força moral e esperança do que os próprios homens que foram pessoalmente comissionados por Cristo para serem seus apóstolos. Foram exatamente as mulheres que chegaram ao sepulcro no domingo de manhã, enquanto os homens praticamente se escondiam no cenáculo com medo. Foram as mulheres que primeiro acreditaram e proclamaram a ressurreição, enquanto os homens foram silenciados pela dúvida. Entretanto, após a ressurreição, irmãos, esses mesmos homens foram transformados em defensores valentes e indomáveis da fé. A partir do livro de Atos, vemos que eles ficaram contra o mundo e viraram o mundo de cabeça para baixo com a mensagem do Evangelho e da ressurreição de Jesus Cristo. É o que a gente vê no livro de Atos. No finalzinho dos Evangelhos, no comecinho de Atos, a gente vê ali os discípulos recuados, tímidos, amedrontados, acovardados. Mas depois que ele tem a esperança de ver o Cristo ressurreto, depois que eles veem Jesus sendo levado nas nuvens para o céu, depois que eles são revestidos do poder do Espírito Santo no cumprimento da promessa de Joel 2, em Atos, a gente vê esses mesmos homens que estavam em outro momento acovardados e amedrontados, cheios de poder, cheios de vigor, cheios de entusiasmo, cheios de coragem, de maneira que eles jamais temeram homem nenhum mais. Pregaram o Evangelho, foram presos, foram chicoteados, mas eles não pararam um só segundo de anunciar Cristo e a ressurreição. Cristo e a ressurreição. Quando em Atos capítulo 4, versículo 18, as instituições religiosas e políticas mais poderosas entre os judeus e os gentios ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, eles desafiaram sua autoridade com um compromisso inabalável com a pessoa e a mensagem de Cristo. Isso é evidente, irmãos, na declaração de Pedro e João no Sinédrio, em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. O que é que eles respondem? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Veja que ousadia esses homens.
Versículos 19 e 20 de Atos 4, exatamente isso. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles viram Cristo, tanto morto quanto ressuscitado. Eles ouviram Cristo, tanto antes de sua morte, como depois da sua ressurreição, por 40 dias, sendo ensinado concernente às coisas do reino. Então ele diz às principais autoridades, as maiores autoridades: nós não podemos deixar de falar daquilo que nossos olhos viram, daquilo que nossos ouvidos ouviram. Julguem vocês se é lícito obedecer antes a vocês do que ao próprio Deus. Veja que ousadia. Veja que falta de medo. Veja que coragem. Veja que poder e autoridade com os quais eles davam testemunho a respeito de Jesus e sua ressurreição. Embora fossem ameaçados, espancados, aprisionados e martirizados, os discípulos de Cristo recuavam-se a negar ou deixar de proclamar o que tinham visto e ouvido. Esses homens e mulheres, encorajados pela verdade da ressurreição de Jesus, espalharam o evangelho por todo o mundo conhecido em uma única geração. Eles não tinham qualquer poder político, religioso ou econômico. E eles não tinham credenciais acadêmicas. Mas ainda assim eles mudaram o mundo em um nível que nenhuma máquina política ou militar jamais igualou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, como isso poderia ser explicado? Essa transformação radical na vida dos discípulos. Saíram de amedrontados, de acovardados, de medrosos, de tímidos, e passaram a ser então homens e mulheres ousados, cheios do poder do Espírito Santo, cheios de autoridades. Passaram um bocado por conta desta verdade, mas não arregaram o pé. Permaneceram pregando, anunciando e proclamando que Cristo é o Senhor. E que a prova disso é que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. Tem um autor que, falando disso, ele fala sobre o seguinte, ele diz o seguinte, abre aspas: algo tremendo deve ter acontecido para explicar uma transformação moral tão radical e surpreendente como essas na vida dos discípulos. Nada menos do que o fato da ressurreição, de terem visto o Senhor ressuscitado, explicará isso. A única explicação plausível como resposta para uma transformação tão radical na vida do discípulo é o fato de que eles testemunharam o Cristo ressurreto. O que mais pode transformar a vida de uma pessoa do que do fato desses discípulos terem visto o Cristo ressurreto? Irmãos, eles viveram com Cristo por 3 anos e meio, desde que Cristo se manifestou a partir do batismo de João Batista. Começaram a andar com Cristo, ouvir Cristo diariamente, ver Cristo operar milagres, ver Cristo sendo morto. Pensam que toda a esperança messiânica tinham ido embora. Ficaram atemorizados, medrosos, tímidos, covardados. Nem sequer saem nas ruas, praticamente. Fica ali no cenáculo, isolado, guardado. Pedro, por fim, volta a pescar novamente. Viver aquela vida que vivia antes de Cristo aparecer, de se manifestar. Praticamente sem esperança. Mas então Cristo, quando ressurge, se manifesta aos seus discípulos. Logo depois está Pedro pregando, cheio do Espírito Santo e ousadia, sendo exaltados, repreendidos, humilhados.
E como é que ele responde a tudo isso? Saem de lá alegres e contentes por serem achados dignos de padecer pelo nome de Deus. Por fim, todos eles morrem martirizados, exceto João, simplesmente por sustentar esta verdade, este fato, de que Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Essa é mais uma das evidências. E por fim, irmãos, além da evidência histórica, Lucas registra isso tanto em Lucas como em Atos, logo no começo do capítulo 1, que é um evento histórico. É um evento ou um acontecimento profetizado, não é aleatório, acontece do nada, mas já havia profecias a respeito da ressurreição de Cristo. Terceiro, a transformação dos discípulos radical, uma transformação radical dos discípulos, depois de verem que o texto não era o Cristo ressurreto. Quarto e último, mais uma evidência da ressurreição de Cristo, é a conversão dos seus inimigos. Pessoas que antes eram inimigos de Cristo, ferrenhos, agora se convertem a Jesus. Irmãos, a transformação radical dos seguidores de Jesus, após a ressurreição, não é o único problema para aqueles que não acreditam na ressurreição. O que dizer, então, da conversão dos inimigos de Cristo? Exemplo, Tiago e Judas. Tiago e Judas eram meio-irmão de Jesus, e que nem eles colocavam fé em Cristo. Nem eles se importavam com Cristo. Veja o que diz João 7, versículo 3 a 5. Olha o que diz. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram. Isso aqui também é um texto, irmãos, para a gente fazer cair por terra a narrativa falaciosa, né, dos católicos, quando eles defendem a virgindade perpétua de Maria. É um texto que diz muito claramente que Jesus tinha vários irmãos. Não somente irmãos, como também irmãs. Ou seja, depois que Jesus nasce, concebido pelo poder do Espírito Santo, José e Maria tiveram um relacionamento matrimonial completamente comum, em que ela gerou depois vários irmãos, vários filhos normais, naturais. Certo? Isso aqui é um texto claro sobre isso. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para Jerusalém, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí o versículo 5 diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus colocavam fé em Jesus. Acreditavam nele. Achava que ele era um charlatão, um conversador, um maluco talvez, um lunático. E falava com ele de maneira irônica, zombando. Mas aí, quando a gente lê a carta de Tiago e a carta de Judas, primeiro capítulo, versículo 1, a gente vai ver exatamente eles se autodeclarando como sendo servos de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que outrora não colocavam fé nele, aqueles que outrora ironizavam ele, aqueles que outrora desacreditavam dele, depois de verem a sua morte e ressurreição, acabam se convertendo a ele. Acabam crendo e tendo as suas vidas transformadas. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa. Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então veja que eles agora se chamam servo de Jesus Cristo.
Aqueles que não criam, aqueles que ironizavam, aqueles que desacreditavam, agora eles são autodeclarados como servos de Jesus Cristo. Ou seja, eles se converteram. Eles se converteram. Eles viram Cristo ressuscitado. Então creram, foram salvos e transformados. E aquele que talvez seja o mais evidente inimigo de Cristo nas Escrituras, né? O grande apóstolo Paulo. Era um ferrenho inimigo de Cristo, dos discípulos e do Evangelho. De maneira que a Bíblia descreve Paulo como sendo um ferrenho perseguidor. Aquele que assolava a igreja de Deus. Aquele que perseguia e colocava nas cadeias homens, mulheres e crianças que se dizia discípulos de Jesus. Veja Atos capítulo 8, versículo 1 a 3, veja o que diz. E Saulo consentia na sua morte, aqui é na morte de Estevão. Paulo estava lá, vendo tudo aquilo, segurando as vestes daquele que apedrejava Estevão, consentindo, participando, aprovando aquele ato, aquele assassinato de um discípulo de Jesus. Diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja e em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Veja Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho aqui é do Evangelho, discípulo de Jesus, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Paulo respirando ameaças. Como que touro bufando pelas narinas de ódio, de raiva, de ira, ele perseguia ferrenhamente o povo de Deus. Agora veja Atos capítulo 9, versículo 18 a 22, que é a descrição do encontro de Paulo com Cristo ressuscitado e a sua conversão. Atos 9, versículo 18 a 22, assim, imediatamente, depois da narrativa, de que uma grande luz do céu, uma voz que falava com ele em voz aramaica, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem é, Senhor? Quem é? Ele sou eu, Jesus, é quem tu persegue. O que farei, Senhor? O que farei? Vai até Damasco. E lá eu vou dizer a tu o que fará. Então, assim, imediatamente, então Jesus aparece e fala com Ananias, que era um discípulo que havia em Damasco, manda Ananias ir até uma rua direita chamada a Casa de Simão, uma chamada na rua direita, e lá estaria Saulo orando há 3 dias e jejuando. E que Jesus ordena a Ananias e pôr a mão sobre ele para que ele fosse curado da sua cegueira e então recebesse o Espírito Santo. Então depois que Ananias faz isso, então agora chega o versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Veja que transformação radical na vida de Paulo. Aquele que perseguia,
aquele que batia, aquele que encarcerava e aquele que até mesmo consentia na morte dos discípulos de Jesus, agora está pregando o evangelho que outrora ele queria destruir. O que é isso, irmãos? Senão uma evidência que comprova, além de todas aquelas que eu já descrevi aqui, a ressurreição de Jesus. Tal conversão dos seus inimigos, tal transformação na vida do apóstolo Paulo, na vida dos próprios irmãos de Jesus, tal conversão na vida desses homens, é mais uma das fortes evidências de uma verdadeira transformação e de que a ressurreição de Cristo é um fato real, histórico, verdadeiro, que aconteceu na história da humanidade. Cristo de fato ressuscitou. Cristo de fato ressuscitou. De maneira rápida, quais os efeitos então da ressurreição de Jesus? Aponta para 4 coisas, basicamente eu já falei com vocês aqui outra hora, mas vou aqui resumir rapidamente. Primeiro, a ressurreição comprova, ou é a comprovação de que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Romanos 1, versículo 4 diz isso. O fato de Deus ter o ressuscitado dentre os mortos comprova de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. É uma justificação do próprio Jesus. Segundo lugar, a ressurreição é a confirmação ou a garantia também da nossa justificação. Romanos 4, versículo 25. Diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O fato de Jesus ter ressuscitado é a garantia de que nós somos ou seremos justificados pela fé no seu nome. Terceiro lugar, a ressurreição de Cristo também garante a nossa ressurreição. O fato de Cristo ter ressuscitado garante também que nós ressuscitaremos no último dia para desfrutar da vida eterna. 1 Coríntios 6,14 diz exatamente isso. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E quarta verdade a respeito da ressurreição de Jesus é que o fato de Jesus ter ressuscitado é uma comprovação de que o mundo tem um Senhor e um juiz. Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo, enquanto está ali em Atenas, vai dizer exatamente isso. Que o fato de Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos evidencia que Ele é o Senhor e juiz que irá de julgar o mundo. Deus há de julgar o mundo por intermédio de um varão que a todos deu prova, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a prova ou a comprovação de que o mundo tem um Senhor e um juiz. Deus, por intermédio dele, julgará o mundo com justiça. E a prova disso é o fato dele ter ressuscitado ele ao terceiro dia. Portanto, meus irmãos, essas são as evidências da ressurreição de Jesus Cristo. São provas reais, fatos históricos
transformação de vidas, testemunhas oculares, inimigos sendo convertidos e passando agora a proclamar a fé que outrora ele buscava destruir. Podemos trazer outras evidências, como, por exemplo, o fato de estarmos aqui nesta noite. Comprova, irmãos, ao longo dos séculos, a veracidade da ressurreição de Jesus. Não é um mito, não é uma fábula, mas é um fato histórico que aconteceu com provas incontestáveis na linguagem de Lucas. Você crê nisso? Você crê que você tem um Deus, um Senhor e um Salvador que não é morto, como é o Deus de muitas pessoas? Um Deus morto, um Deus que permanece na cruz, que continua crucificado. É um Deus que, embora crucificado e morto, é um Deus que, embora padeceu debaixo do juízo de Deus, ele ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia. E o fato dele ter ressuscitado, irmãos, é a garantia, a certeza da nossa salvação, da nossa ressurreição no último dia, da nossa justificação, de que temos um Senhor vivo, ressurreto, poderoso, que Deus o fez Senhor, Cristo e Juiz, o qual há de julgar o mundo com justiça, o qual prometeu voltar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, da mesma forma que todas aquelas mais de 500 irmãos viram ele subindo sobre a nuvem do céu, para nos buscar, a fim de estarmos com ele para todo sempre. Creia que Jesus não apenas morreu, mas que ele ressuscitou e está vivo e foi exaltado à destra de Deus Pai nas alturas, de onde há de voltar para julgar os vivos. Esse é o Evangelho em sua plenitude. Amém.